Não precisa gravar, não. E assim, ó, no livro, a partir da página 268, lá do Telares, começa o assunto que a gente está estudando. Nos slides, a gente já apresentou todo esse conteúdo e foi para a atividade de casa, página 274, 275, questão de 1 a 6. Tô ouvindo só o barulhozinho do ventilador, Não é E aqui, do não. galo, né? do ventiladorzinho do galo. E ela falou tu, falou? O galo Meu é Deus do só céu. comentar da gente aqui. Então vamos lá, É, ó. é na hora que a Dani fala. Aí o galo começa a cantar. O galo gosta da Dani. Gosta. Eu não vou fazer outra pergunta, né? Eu sou uma pessoa muito discreta, então eu vou deixar só perguntar se o galo gosta. O galo gosta, então vamos lá. Atividade concordância verbal, primeira questão. Reescreva, reescreva as frases no caderno, escolhendo a forma verbal que estabelece a concordância mais adequada entre o verbo e o sujeito. Aí a gente faz aquela retomadazinha. Sujeito simples O ou sujeito no composto. singular, o verbo Ou no vai plural. estar no singular. Sujeito composto ou no Tá no plural, o plural. verbo precisa estar no Plural. plural para concordar com o sujeito. Sendo assim, vamos lá. Na letra A tem o seguinte: nuvens escuras de chuva apontava ou apontavam no horizonte. Apontavam. Por que apontavam, Dani? Porque o sujeito tá no plural. Perfeito. Porque o sujeito está no plural. Letra B. Todos nós, todos nós. Dentro do parêntese tem esperava ou esperávamos uma resposta definitiva para o problema. Esperávamos. Esperávamos por quê, Rubens? Ou Nicolas? Porque todos estão no sujeito. Ou tá no plural. Isso, todos nós está no plural e é do sujeito. Muito bem. Sujeito no plural, eu vou Eita, para o caiu. verbo no plural. A decisão Eita, do caiu. juiz e dos bandeirinhas revoltou ou revoltaram os jogadores. Revoltou. Porque Por que, Dani? Porque o sujeito tá no singular. qual é o sujeito dessa oração, Dani? Se errar, leva um coque. Mentira. Se errar, leva um coque. Juiz. A decisão do juiz. A decisão. A Se errar, decisão. leva um coque. A decisão está no singular. O sujeito é a decisão, tá? A decisão do juiz e dos jogadores revoltou. A Eita. decisão do juiz e dos bandeirinhas revoltou os jogadores. O sujeito é a decisão, tá? Ouviu, né, Dani? Levar um coque. Na letra D, o empenho dos políticos poderia ou poderiam melhorar a situação do país. Poderia. Por que poderia? Qual é o sujeito dessa oração, Nicolas? O empenho. Deus, que coisa linda, verdade. Correto. Ah, Poderia. tá. Letra E. Nem o melhor equipamento eletrônico, nem o melhor equipamento eletrônico pode ou podem evitar falhas humanas. Pode ou podem? Bora, Dani. Pode. Por que pode? Quem é o sujeito dessa oração? Se errar, Nem leva um coque. melhor equipamento. O melhor equipamento eletrônico. Então, o melhor, eu tenho o sujeito no singular. O verbo vai Singular. concordar com esse sujeito. Na letra E, finalmente Na chegou letra ou E. chegaram as férias de final de ano. É chegou ou é chegaram? Letra F.
Letra F. Finalmente. Chegou. Chegaram, Nana. Quem é a referência? Qual é o sujeito? As férias. As férias. As férias finalmente Aí chegaram. chegaram. Certo? Muito bem, Dani. Na letra G. Voltou ou voltaram da Voltaram. excursão todos os alunos envolvidos na pesquisa. Voltaram. Voltaram. Por quê, Nicolas? Porque os alunos estão no plural. Os sujeitos são os alunos. Muito bem. Na H, o número de candidatos para o concurso ultrapassou ou ultrapassaram as expectativas. Bora, Dani. O número de candidatos para o concurso ultrapassou ou ultrapassaram as expectativas. Isso aí é quando, Dani? Qual é o Eu sujeito acho que da oração? ultrapassou, Nana. O que, Dani? Ultrapassou Por que ultrapassou? Qual é o sujeito da oração? o número. Exatamente. Ixi, Correto. Maria tá aprendendo. Ultrapassou. Tudo bem? Bom dia, Lenara. Bom dia, Rubens. A Lenara saiu, tá aprendendo, hein? Deixa eu ver aqui. A Lenara saiu. Todas as frases da atividade 1 seguiram a regra geral de concordância verbal. Explique o que foi necessário observar para a concordância verbal das frases da atividade anterior. Qual era o primeiro passo para que eu determinasse como seria feita essa concordância? O núcleo e o sujeito. Exato. É o sujeito. O sujeito e o seu núcleo, né? Porque quando eu penso em sujeito simples, eu tenho apenas um núcleo. Sujeito composto, eu tenho dois núcleos. Perfeito. Então, foi necessário localizar os núcleos dos sujeitos para depois identificar a concordância verbal adequada. Tudo bem até aqui. Na terceira questão, nas frases a seguir, sublinhe a forma verbal que concorda adequadamente com o seu sujeito. Basicamente, muito parecida com a questão anterior. Pedidos de desculpa, pedidos dos amigos, apelos dos parentes, nada ou convencia ou convenciam a desistir da arriscada disputa. Vai, Dani. É tua. Eu não, tu também. Eu já vou falar outra. Ora, mãe. Pedidos dos amigos, apelos dos parentes, nada ou. Olha esse ozinho aqui, ó. Esse ozinho aqui é um pronome do caso oblíquo. Reto. Oblíquo, quer dizer. Oblíquo. Ele faz a retomada de um sujeito, ele faz referência a um sujeito. E esse ozinho aqui, ele tá no singular ou no plural? Singular. Singular. A referência dele é um sujeito no singular. Então, é convencia ou convenciam? Convencia. Convencia. Esse O faz a referência ao sujeito. E ele está no singular. Se está no singular, a gente já sabe que o verbo vai concordar com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo vai estar também no singular. Então, fica assim, ó. Pedido dos amigos, apelos dos parentes, nada ou convencia a desistir da arriscada disputa. Entendidos? Na letra B, Paulo, olha aqui, ó. Paulo, Eduardo, Camila e eu. Formam, quer dizer, formamos o time principal de vôlei. Formamos. Por quê, Nicolas? Qual é a referência? Por causa do sujeito. O nosso sujeito aí, ele tem quantos núcleos? 4 sujeitos. 4. Portanto, eu tenho o sujeito composto. O verbo está concordando com esse sujeito composto. Por isso que é formamos.
Paulo, Eduardo, Camila e eu formamos o time principal de vôlei. Na letra C, pressão da população, notícias na mídia e forte oposição. Tudo levou o governo a atacar o referendo. Levou ou levaram? Levou. Por quê, Dan? Por quê? Porque o verbo tá no singular. O acatar. Verbo Acatar. não, no sujeito, negócio de... Eita! Pressão da população, notícias na mídia e forte oposição. Olha o tudo aqui, ó. Não é a parte? Não é parte? A parte de, pedaço de. Então, é tudo levou o governo a acatar o referendo. Menino, para quem esse coraçãozinho tão meio... Sei não. Eu não É digo por nada. Deus me livre. Ó, na letra D, casas de alvenaria com portas e pontes. Foi arrastada ou foram arrastadas pelas águas e pelos ventos? Foram Foram arrastadas. arrastadas. Foram Ave arrastadas. Maria, na hora que eu ia falar. Ave Vocês Maria. estão excelentes. Com a passagem do furacão, foi dizimada ou foram dizimadas a cidade, os pastos e os reservatórios de água? Furacão. Foi dizimado. Foram dizimados. Não foi dizimada. Deixa eu ver aqui. Professor, os dois devem ser. Os dois estão certos. Muito bem, Dani. Porque Ave Maria tá aprendendo. o foi Rapaz. dizimada faz referência à passagem do furacão. Foram dizimadas faz referência ao que foi destruído, as cidades, os pastos e os reservatórios. Os dois estão corretos, certo? Ei, Dani. Cadê ele? Deixa eu ver se todo mundo voltou. Rubens, você tá com material? A Linara não voltou. Voltou. Voltou sim. A Linara? Uhum. Ah, tá aqui a Flor. Vamos lá. Ei, Dani. Escolha a forma verbal que concorda adequadamente com o sujeito da frase. Depois reescreva no caderno. De novo. As Filipinas Que isso? passam por uma grande crise econômica. Passam. 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 Ave Maria, calma, rapaz. Deixa eu falar. Letra B. Passam. Hein? Dos que, ó, um dos que foi aprovado ou foram aprovados no vestibular sempre estudou em escola pública. Das dúvidas da Sé. As duas estão certas porque na página anterior tem assim, ó. Deixa eu ver aqui. Ei, Dani, faz. Ei, só tá tendo 6 aulas agora, tu viu, Nicolas? O Ei, quê? menino. Sabe que a gente vai fazer 5 provas, né? Sexta-feira agora, né? Hã? Sabe que a gente vai fazer 5 provas sexta-feira agora, né? Por quê? Como assim? Quê? Ai, Bora voltar para a Brinca questão não. aqui, ó. brinca não pra tu ver. Letra Brinca pra tu B. ver. Um dos que foi aprovado ou foram aprovados no vestibular sempre estudou em escola pública. Os dois estão corretos. Aquele o que, né? Um dos que ou daqueles quem. Então, os dois estão corretos. Na letra C, Brinca pra tu ver. Nicolas. Na letra C, Campinas ficará ou ficarão sem água nesta semana. Ficará. Por que ficará, Nicolas? Porque Campinas é o sujeito.
Porque ficará. Ficará. Qual é a referência? Qual é, Nicolas? Vai. Com quem A rocha. esse ficará está concordando? Com a água. Com a água ou com a cidade de Campinas? Quem ficará sem água? Com a cidade de Campinas. A cidade de Campinas. A Então a cidade. referência é Campinas, sujeito simples. Renata falou, professora. Ô, Flor, desculpa, não te ouvi. Na letra D, a maioria dos jovens deseja ou desejam ter a confiança dos pais ou responsáveis. Desejo. Deseja ou desejam? Desejo. Ó, eu tenho a maioria deseja, dos jovens desejam. Os dois Os dois. estão corretos. Certo? Certo. Letra E. Mais de 20 deputados, mais de 20 deputados se ausentou ou se ausentaram durante as votações. Se ausentaram. Se ausentaram, porque o número, a concordância é com o número. Passou de 1, eu já tenho quantidade, plural. Lembram dessa regra? Sim. Pronto. Mais de 20 deputados se ausentaram durante as votações. Na letra F, grande parte da população atingida pelo maremoto, grande parte da população atingida pelo maremoto, fugiu ou fugiram para as montanhas? Fugiu. Fugiu, porque Por é quê? grande parte. É aquela de quantidade, certo? Pedaço de quantidade. Que tem aqui, ó. Sujeito formado por expressões de sentido quantitativo. A maioria ou grande parte, a concordância vai ficar com o singular aqui, tudo bem? Lá na página 272. Estão acompanhando? Sim. Beleza. Ai, tô com sono. Quinta questão. Minha gente, esse feriadinho foi tão bom para descansar, né? Quem conseguiu Eu acordei descansar? foi cedo nesse dia. Eu acordei mais ou menos. Quinta questão. Acordei era 8h30. Justifique no caderno a concordância do verbo no plural no título da notícia a seguir. Para Cuba, Estados Unidos não serão especiais. Por que que está no plural se eu tenho Cuba e Estados Unidos? Que eu sei que essa siglazinha aqui, né? Estados Unidos da América. Por que que está no plural e não está no singular? Fala aí, Dani. Pra nós. Porque Estados Unidos é... Porque são dois coisas. O que, Lenara? E o que, menino? Porque, tipo, são dois coisinhos, né? Estados Unidos e Cuba. E eles colocam como se fosse no plural. Voltem lá na página 272. Bem no início da página. Sujeito formado por nomes próprios no plural. Estão vendo aí? Uhum. Beleza, vamos lá. Tem assim, ó. Se o nome no plural vier antecedido de artigo, o verbo concorda com o número do artigo. Confere? Uhum. Aí ele coloca aí o exemplo, ó. No fim do século XVIII, as Minas Gerais, olha o artigozinho aí no plural. Então, o verbo vai concordar com o artigo. As Minas Gerais receberam milhares de europeus, colonos e escravos atraídos pela descoberta do ouro. Na primeira regra, ele está dizendo que o nome, se ele estiver acompanhado, é o nome no plural, se ele estiver acompanhado no artigo, com o artigo no plural, o verbo vai concordar com esse artigo. Já no segundo, ele diz o seguinte: se o nome não vier antecedido de artigo, o verbo ficará no singular.
Minas Gerais. Tem artigo antes? Não. Minas Gerais ganhou o prêmio. Então, se eu não tenho artigo, o verbo vai ficar no singular. Minas Gerais ganhou o prêmio dos melhores projetos culturais. Observação. Atualmente, na imprensa, em alguns casos, tende-se a utilizar o verbo no plural, mesmo se o nome não for presente no artigo. Mas ele está pedindo a regra geral. Estados Unidos decidem lançar candidatura à Olimpíada de 2024, cada 4 cidades concorrer. Sendo assim, eu volto para a questão. Para Cuba, Estados Unidos não serão especiais. Qual foi a concordância que ele fez aí, ó? A concordância foi feita com o nome próprio no plural. Estados Unidos da América. Então, ele fez a concordância de acordo com a imprensa nova. Mesmo sem um artigo, como ele determinou que eu estou falando de locais, né? De nome próprio no plural, ele fez a concordância do verbo em relação a esse nome próprio. Tudo bem? Certo, Dani, Lenara, Rubens, Nicolas? Certo, professora. Beleza. Só os alunos interessados com a câmera ligada. Rapaz, Meus amores, eu já entendi que em relação a essas câmeras tem vários problemas, que tem gente que liga a câmera e não consegue ligar o áudio. Ou o contrário, Rubens. começa a falhar. Tudo nem conta na sala. hoje eu tô comendo. Tu tá comendo? Eu tô comendo. Eu não acredito que tu tá comendo na hora da aula, não. Na hora da aula O você que é que come tem? alguma coisa na sala? E o que que tem? Mas, professora, eu não vou, eu tô quase pra morrer de fome. O que que tem? Esperar até o almoço, eu tô ferrado, que a minha mãe ainda vai chegar de trabalho, vai esquentar o almoço. Aí eu vou morrer no chão aqui de casa. Vai Porque eu nada. tô- Meu Deus, dramaticidade assim, alto grau. Eu tô Ele só comendo morre cuscuz aqui depois de do 4 dias de Tá. fome, 3. eu já botei outro cuscuz ali pra fazer, porque eu tô com fome hoje. Bora lá, sexta questão. Observe que alguns verbos foram omitidos e substituídos por número na tira reproduzida a seguir. Temos robôs que um inimigo ou inimigo, né? Ó. Temos robôs que ou inimigo. Lá no segundo balãozinho tem assim: robôs que 2 nossas armas. Lá no outro quadrinho, temos robôs que 3 tudo para você. Quer dizer que eu sou um robô? Qual é a pergunta? No caderno, substitua os números da tira pelo presente do indicativo dos verbos a seguir, fazendo a concordância adequada. No 1, espionar. No número 2, disparar. No número 3, fazer. Como é que fica? Temos robôs que... Como é que fica o verbo Espionam. espionar adequadamente nessa tirinha? Espionam. Espionam o inimigo. Espionam o inimigo. Substituindo o número 2 pelo verbo disparar. Robôs que... Como é que fica a concordância? Disparam. Robôs que disparam nossas armas. Lá no 3, temos robôs que fazer na concordância dentro dessa tirinha. Fazem tudo para você. Qual das formas verbais utilizadas ajudou a produzir o efeito de humor na tira e por quê? Aliás, a letra B, gente. Explique a concordância verbal feita. A primeira aqui na letra B. Que é isso? Já tá pulando pra letra B pra C, é? Foi. É Eu que deixei de enxergar. Mas é a B. Explique a concordância verbal feita. Como foi que vocês fizeram essa concordância, Nicolas? Quando você disse que espionar fica espionam, disparar fica disparam,
e fazer fica fazem. Como foi que você chegou a essa conclusão? Porque tem uma concordância aqui. Pronto. A relação é com a concordância que, ó, com a palavra que. Nos 3 casos, os verbos concordam com os antecedentes da palavra que. Aí a gente volta lá para onde tem falando sobre que e quem, na página 273. Quando o sujeito do verbo é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente desse pronome. Temos robôs que, o robô está no plural, certo? Robôs. Então, o verbo precisa concordar com esse antecedente. Antecedente. Exatamente. A mesma coisa aparece no segundo balãozinho. Que, robôs que, plural. Então, as armas disparam. O verbo concordando com o antecedente do que. Muito bem. Gostei, Dani. Isso, Maria, tá aprendendo. Eu odiei. Em todos eles, para mim, em todos esses, onde eu preciso fazer a substituição do verbo, a concordância vem com o termo antecedente da palavra que. Se está no plural, eu vou concordar com ele, certo? Aí, aqui a gente termina a nossa correção. Eu quero que vocês deem continuidade a essa atividade até a página 277. 277, questão... E como é que você bota isso aí? Eu quero saber onde é que aperta, não sei onde é. Não. Eu já fiz aula pra tu. Então, Olha aqui, ó. Não, você não fez aula pra mim, não. depois eu te mando. Deixa eu colocar aqui, Ctrl Z, a segunda questão. Responder as questões. Ei, Dani, tu quer esse aqui, ó? Das páginas Eu não tô vendo nada. 275 a 277. Tô vendo A nada. questão 7. A questão 11. E vocês vão pesquisar. Ô, tio, que é isso? Faz isso com a gente não. Pesquisar não. Maria. Pesquisar Maria tá no céu. sobre regência verbal. Que é isso? Não, regência verbal. Que é isso? Que é isso? É isso que vocês vão fazer, pesquisar sobre regência Ah, verbal. pesquisar o conceito de regência. Isso, verbal. o que é regência verbal. Pronto, que tá aqui. Concordância verbal, que a gente acabou de ver. Regência verbal é o que a gente vai estudar na próxima aula. Colocação pronominal eu já comecei a organizar. Essa colocação pronominal, vocês precisam saber do que se trata. Então, anotaram aqui a agenda? E eu vou Sim, abrir Titi. aqui, só um minutinho. Ave Maria. Calma, amor. Vou abrir aqui o início dessa aula sobre regência verbal. Olha, a gente que é desinteressado, ó, fica botando as cores na cara. Ó. Depois fala que é eu. O quê? As pessoas estão falando, fiquei para escrever. E eu já escrevi. Então, hoje está explicando. Gente desinteressada, aí, ó. Dani, ó, depois fala que é eu. Aí, ó. Ei, Dani. Vai, faz o que eu vou fazer. Calma. Ctrl V. Ai, pô. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo o que eu estou colocando. Pronto. Estão vendo? Sim. Essa daqui será o nosso novo assunto. Logo depois da resolução dessas atividades, regência verbal e regência nominal.
E vocês vão pesquisar sobre isso. Olhem aqui o que tem escrito, ó. Em uma oração, as palavras estabelecem relações entre si. Graças a essa relação, somos capazes de construir os sentidos da mensagem, uma vez que as palavras são interdependentes. Essa relação de complementação entre os termos da oração é chamada de regência, que pode ser uma regência verbal ou uma regência nominal. Chamamos de termo regido a palavra que depende de outra para obter sentido completo, e de termo regente a palavra a que se subordina o termo regido. Pense em relação às orações coordenadas e orações subordinadas. As orações subordinadas, elas estão subordinadas à oração principal. Lembram disso? As coordenadas regem, as subordinadas se subordinam. Vai muito em relação a esse entendimento. A regência verbal tem aqui, ó. Você já pegou as provas? Hã? Você já tá com as provas aí? As provas estão na plataforma. Eu vou baixá-las, porque hoje eu tenho que terminar de elaborar umas provas para entregá-las até amanhã. Então, eu vou adiantar isso, e aí eu concluo essas provas, e depois eu vou baixar de vocês para fazer a correção. Porque esse feriado eu realmente tirei para descansar um pouquinho. Eu não corrigi prova, eu não mexi. Eu preparei essas aulas todas na semana passada, porque a minha intenção era ter viajado nesse final de semana. Mas Por que não viajou? Porque quando eu vi a quantidade... Eu fui dormir na quinta-feira, de quinta para sexta, né? Eu ia dar aula a manhã inteira na sexta-feira. E na quinta-feira eu fui dormir... Na minha cabeça, eu ia terminar de dar as aulas até meio-dia, 1h, e ia pegar a estrada. Só que quando eu acordei na sexta-feira, que eu comecei a ver a quantidade de gente que estava descendo para o litoral, eu desisti. Porque se não é para aglomerar, se não é para se juntar... Esse final de semana aqui todo mundo já foi pra Parnaíba há muito tempo. Pois é. Aí a gente Na hora dessa era pra me estar lá, ó. Só fazendo as fotos trava na beleza, né? Só que aí eu desisti. Aí a gente desistiu, eu fiquei em casa mesmo, descansando, e vou deixar para ir no período. Vamos em dezembro. Exatamente, eu quero ir em dezembro, passar um período mais extenso. Diga, Florzinha. Pode falar. A Daniela não quer ir não, tia. Pra Parnaíba, ela não gosta. Sério, Dani? E dentro o quê? Eu acho melhor rir, porque... Aí, viu? Rio? Assim, Rio? Eu tenho medo de cobra. assim. Eu tenho medo Pois de é. Eu tenho medo de pessoa me matar no Rio. Ela vem pro alto do mês só pra banhar no rio. Vai que Você sai um dá maluco noção. debaixo d'água com uma máscara de rock, mete uma facada Ei, em mim. professora. Ela vem lá da cidade dela pro alto do mês, bem aqui, ó. Só pra banhar no rio. Deixa eu Porque falar lá na uma coisa para vocês. cidade A dela não Lenara tem? tá aqui, a Lenara tá falando aqui a opinião dela, dizendo o seguinte: tudo tá voltando, inclusive as academias. Por que as escolas não voltam? Lenara, quanto a isso, Por causa do governador. também, mas tiveram pesquisas, né, com os pais para saber a vontade, né, se queria que voltasse ou não voltasse. Qual é a questão da escola? Na academia, eles estão colocando horários. Tem academia que coloca o horário agendado, por exemplo. Você liga De 8 a 9. e marca o seu horário, e nesse horário não entra mais ninguém assim. Digamos que tem a capacidade para 100 pessoas numa academia em determinado horário. E eles fecharam para 50% da capacidade. Tiraram muitos aparelhos. Se tinham 3 e 4 esteiras, por exemplo, um ao lado da outra, eles Agora só tiraram tem duas. Isso. Para colocar um distanciamento. Tem a questão do horário, tem a questão da higienização pessoal. Ele leva o seu material de uso pessoal, ele leva sua água. Por exemplo, os bebedouros, eles não estão funcionando na academia. O bebedouro está fechado e você já vai com a sua garrafinha, com a garrafinha cheia, porque você não tem onde encher. E você passa, digamos que 1 hora na academia, em média, um horário de 1 horinha, né? Minha prima passa da
Das 8h30 até as 9. Nas escolas, você precisa entrar às 7 da manhã e sair 1 da tarde para cumprir uma carga horária. Aí tem a história de fazer um sistema híbrido de ensino. O que é que significa? Que mesmo que eu esteja em sala de aula, dando aula para vocês, essa aula vai estar gravada, e se eu tiver um grande número de alunos em sala de aula, metade assiste a aula presencial, a outra metade assiste online. Até aí tudo bem. A escola precisa adequar toda a estrutura dela em função disso. Tapetes, higienizadores, distribuição de álcool em gel em pontos estratégicos, distanciamento, distribuição de equipamentos para os funcionários para que eles mantenham máscara, viseira, Bora abraçar todo mundo luvas. só pra. Tudo isso requer cuidados estratégicos quando a gente vai aglomerar muitos alunos. Quando eu olho para Campo Maior, nossas turmas são as turmas reduzidas. Daria sim para fazer, mas é um decreto que precisa ser É só fechado. nossa sala, que a turma é reduzida. Só tem 4 alunos. Pois é, aí a gente consegue manter o distanciamento, mas a escola só pode funcionar quando esse decreto funcionar para todas as escolas, não é só para uma escola em particular. Não. Aí, Eu prefiro voltar no próximo ano mesmo. enquanto eu tenho a escola de Campo Maior com menos alunos, a escola que eu dou aula aqui, eu tenho 38 alunos em sala. Alfabetório tinha 35, se não. Aí Não, vocês era 35. imaginam a confusão que seria. Certo, Lenara? Conseguiu explicar, justificar, Flor? Sim. Aí é um decreto mesmo, o governador se reunindo com professores, com os sindicatos. Claro que os pais e os sindicatos estão pressionando para voltar, mas tudo isso tem que ser estudado, tá? Sindicato do interior. O sindicato rege tanto a cidade quanto o interior. O que for decidido aqui serve para vocês. Olha aí quem mora no interior. Ela disse que é uma cidade. Ó, Meu tio disse que. tá Não, aqui, é não. ó, a agenda. Até a próxima semana, meus amores. Já Você é cheio volto. de mato? Como é que é Espero no voltar já interior? tudo corrigido, tá? Beleza. Cheiro. Valeu!